Good to go. This is it. Igreja e Missão na Cidade. I Oh, told good. you something was going on here. Yeah, good morning. Great to see you. Bom dia. Yeah, for those of you that speak English and Portuguese, I'm sorry you'll have to hear the sermon twice today. Para aqueles que falam inglês e português, desculpem porque vão ter que ouvir a mesma pregação duas vezes. It's amazing to be in this place and to feel the love of God in you. É incrível estar aqui e poder sentir a presença de Deus aqui. Just your hospitality and your joy and your boldness is contagious. A vossa hospitalidade e a vossa alegria é contagiante. I remember 11 years ago, I was preaching at our church in downtown Nashville. It meets in a bar. Eu lembro-me de há 11 anos atrás, eu estava a pregar lá da nossa igreja em Nashville, nos Estados Unidos. And this young tattooed Portuguese man comes up and stands in front. You heard tattoo. Isto não é preciso tradução, pô não. And he Era was, outra fase da minha vida. and he was full of fire and passion. And he goes, I just became a follower of Jesus. E ele vem ter comigo no final do culto e diz, eu acabei de me tornar um discípulo de Jesus. And I said, how long ago? E eu perguntei, há quanto tempo? And he looked down at his watch and he said, about 6 minutes. E ele olha para o relógio e diz, há cerca de 6 minutos atrás. And he began to tell me about what God had been doing in his life that morning. E ele começou a falar comigo sobre o que Deus tinha falado com ele aquela manhã. And the next day I drove a few minutes over to the place where he was working. E no dia a seguir eu fui ter com ele no sítio onde ele estava a trabalhar. And I sat down and I heard the story of what God was doing. E ouvi a história do que Deus estava a fazer. I'm sure you've had one of these moments before where you just stand in front of somebody and you can see the Spirit of God on their life. E de certeza que vocês já se sentaram ao pé de alguém e vocês conseguem ver que o Espírito de Deus está sobre aquela pessoa. And it was one of those moments. E foi um daqueles momentos. And I knew God was touching this guy E eu sabia que Deus estava a tocar a vida dele, to touch people, para tocar pessoas, cities, cidades, a nation, um país and nations. e nações. Not long after that, we remember meeting Eunice. Não muito depois disso, eu lembro-me de nós conhecermos a Eunice. And they had just begun dating, and he brought her over for us to meet her and to sort of check her out. Eles começaram a namorar e o André trouxe-a de Portugal lá para os Estados Unidos para ele conhecerem também. And we thought, oh my goodness, she's better than him. E nós dissemos, uau, ela é muito melhor do que ele. And we fell in love with her and E apaixonámos por ela também. their beautiful children. E as suas crianças. And we love them, we love this church, we love this nation. E nós amamos-los, amamos esta igreja, amamos este país. And the Clayton family and the Ethos family and your United States family, E a nossa família, a família da nossa igreja aí nos Estados Unidos, we honor God and we honor you. nós honramos Deus e honramos a vocês. And we are so humbled to be here. E estamos muito gratos por estar aqui. You know, the Bible tells us to give honor where honor is due, A Bíblia diz para nós darmos honra quando a quem a honra é devida. to honor our leaders who work hard in the Lord and to give double honor to those who teach the word. Então, honrar os líderes que servem a igreja e honrar duplamente aqueles que ministram a palavra também. And I know you know this as a church, but you have one of God's greatest gifts in Pastor Andre and Pastor Eunice. E eu sei que vocês sabem, mas há um dom muito especial também que eles têm os dois. Is this awkward for you to translate me It is complimenting really you? awkward for me to translate this. Can you help me just honor Pastor Andre and Pastor Eunice for the way they love and serve? Can we just honor them for just a moment? Can you dar uma help me salva de palmas celebrate ao André e them? à Eunice pela forma como eles têm servido e pastoreado a igreja também. We are so proud of you, and you two are not alone in this mission, Nós estamos orgulhosos de vocês e vocês não estão sozinhos. right? They're not alone, right? Oh, what a beautiful family. What a beautiful family. So it's my joy to be here this morning É a minha alegria estar aqui esta manhã and to be a part of this family, e ser parte desta família, to serve on the counseling team, servir na equipa de conselheiros desta igreja, but most importantly, to open God's Word with you this morning. mas mais importante do que tudo, abrir a palavra de Deus para vocês esta manhã. And so if you have a Bible, I want to invite you to open to John 15, E se vocês têm a vossa Bíblia, abram em João no capítulo 15, one of my favorite passages of Scripture.
uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. It's one of the passages that God has used to teach me about my past, my present, and my future. É uma das passagens em que Deus usou mais para falar sobre o meu passado, o meu presente e o meu futuro. And it's one of the scriptures that God has used most often to teach me when I'm in a season of fasting. E é daquelas passagens em que Deus regularmente fala comigo quando eu estou numa altura de jejum. And so, Andre, would you just pray over us as we open God's Word? Então, André, vamos orar então à medida que nós abrimos a palavra de Deus. Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que tu possas falar agora através do teu servo Dave. Senhor, que tu coloques as tuas palavras na boca dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que tu fales a todos os corações que estão aqui. Abre os nossos corações, Senhor, para tu falares aquilo que tu queres falar a cada um de nós esta manhã, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amen. So about 10 years ago, Há cerca de 10 anos atrás, our family was really new in our journey of church planting. a nossa família era muito nova na sua caminhada como pastores de uma igreja. At that point, Sydney and I had been married about 10 years. We had 3 little boys and a young church. Eu e a Sydney tínhamos uma igreja bem pequena, estávamos casados há 10 anos e tínhamos 3 filhos pequeninos. And on the surface, everything in our life was going really, really well. E aparentemente tudo na nossa vida estava incrível. The church was growing, our family was growing, A família estava a crescer, a igreja estava a crescer, our marriage was growing. o nosso casamento estava a crescer. And yet there were all of these places of pain and pressure that we were experiencing Mas havia vários lugares de pressão e de dor na nossa vida. in the context of life and ministry. E no contexto da vida e do ministério. And I don't know if you've ever had one of these moments before, but you go, if God, this is from you, E eu não sei se vocês já tiveram algum destes momentos em que vocês perguntaram: Deus, se isto vem de ti, why does it feel so hard? por que é que parece tão difícil? Have you ever had one of those moments in life where you know you're doing the right thing, but the right thing feels really challenging? Já tiveste uma altura na tua vida em que tu sabias que estavas a fazer alguma coisa certa, mas que fazer a coisa certa ia te causar muita dor? And it was one of those seasons of ministry for us where church felt challenging and following Jesus felt challenging and knowing what to do felt challenging. Era uma daquelas alturas em que estar na igreja era intenso, era difícil, seguir Jesus era difícil, muitas coisas na nossa vida eram difíceis. And so I called one of my good friends and a mentor, a man that was about 25 years older than me. Então eu liguei para um mentor que me acompanhou, que tinha mais 25 anos do que eu. And I called him up and I just began to complain over the phone. Here's everything hard that's happening. in my Liguei-lhe e life. comecei-lhe a contar tudo aquilo que estava de errado na nossa vida. And I don't know if you've ever had one of those moments where you're sharing your heart with somebody, Eu não sei se já tiveste um momento destes em que tu estás a partilhar o teu coração com alguém and what you expect for them to do is to respond with compassion. e o que tu estás à espera é que a pessoa te responda com compaixão, But instead, he heard all of my problems and then he laughed at me. mas ao invés disso a pessoa ri-se de ti. And I thought, what kind of friend are you? Eu pensei, que tipo de amigo é que tu és? And so he said, I'm laughing not because I'm making fun of you, but because I understand you. E ele disse, eu não me estou a rir de ti por causa do que tu estás a passar, mas porque eu te entendo do que tu estás a passar. And he said, this challenging season you're going through E ele diz, esta fase da tua vida onde tu estás agora, in your life with God na tua vida com Deus, is not happening because you've been doing something wrong. não está a acontecer porque tu fizeste alguma coisa de errado, He says, no, this has been happening because you've been doing something right. e está a acontecer porque tu fizeste alguma coisa que está certa. He says, you, my brother, are going through a season of the Father's pruning. Tu estás a passar por uma por uma época da poda do Pai. And here's the truth. He said a word that I understood with my ears, Ele disse uma palavra que eu ouvi com os meus ouvidos, but I didn't understand with my heart. mas não entendi com o meu coração. I thought, what do you mean I'm going through the Father's pruning? Quando ele disse, tu estás a passar pela poda do Pai, eu fiquei, o que é que isso quer dizer? What is that? How does it work? Why does that matter to me? O que é isso? Como é que isso se passa? O que é que isso significa? And what he began to share with me 10 years ago has become one of the greatest lessons of my life. E o que ele me ensinou há 10 anos tem sido das maiores lições da minha vida. And here's what I know, whether you're very young or you're very old, Então, independentemente de tu seres muito novo ou muito velho, if you are serious about following Jesus, se tu estás sério sobre seguir Jesus, then the Father's pruning is something you've experienced. então a poda do Pai é alguma coisa que tu já experimentaste, It's something you might be experiencing, é alguma coisa que tu podes estar a experimentar agora and it will be something that you experience again. e é alguma coisa que tu vais experimentar no futuro. And if you don't understand the Father's pruning, E se tu não entendes a poda do Pai, you'll be tempted to be offended by God, tu vais sentir-te tentado por sentir-te ofendido com Deus, to turn from God, afastar-te de Deus,
or to grow bitter as you're serving God. Ou então ficar amargo à medida que tu estás no teu relacionamento com Deus. And part of the reason I wanted to share on pruning was because you are 1 year in as a church E plant. parte daquilo que eu quero falar é poda, porque na semana que vem vão fazer 1 ano de igreja. Also because you're in a season of fasting. E porque também estão numa altura de jejum. And because I believe that what God wants to do in you and through you and for you E porque eu creio que o que Deus quer fazer em vocês, através de vocês e com vocês, will often come about only through the Father's pruning. vai chegar através da poda do Pai. And so I want to just take a few moments this morning to teach out of John 15. Então, durante alguns momentos, eu vou querer ensinar a partir de João 15. And there's so much that we could talk about, but we're going to hone in on just this one small idea. E há muita coisa que a gente pode estar a falar, mas eu quero me agarrar a uma pequena ideia. And so if you take notes, I want to just give you a working definition of what I mean by pruning. Então, se vocês tomam notas, eu quero dar uma breve definição sobre o que é que eu considero sobre poda. Because you may be like me years ago, I knew the word, but I didn't understand what it meant for me. Porque alguns podem ser como eu estava há alguns anos, em que eu entendo a palavra, mas eu não entendo com o coração. And so when we're talking about pruning, we're talking about the Father's loving involvement. Então, quando nós estamos a falar sobre poda, nós estamos a falar sobre o envolvimento de Deus, To remove something good from your life do amor dele para remover alguma coisa da nossa vida, in order to make room for something great. para criar espaço para alguma coisa maior. And so when we're talking about pruning this morning, we're going, okay, why does the Father remove Então, à medida que nós estamos a falar de poda, podemos perguntar porque é que Deus está a retirar the good things? as coisas boas. It's because he wants to make room for greater things. É porque ele quer arranjar espaço para coisas ainda melhores. And this is really key. And so I'll give you some context for John 15, Então eu vou dar algum contexto de João 15, because context gives clarity. porque o contexto dá clareza. So if you remember this point in the story, Jesus has been with the disciples for 3 years. Então Jesus tem estado com os discípulos ao longo de 3 anos, He's been teaching them, performing miracles, doing life with them. a ensinar, a fazer milagres, a viver com eles. And they get to this moment in John 13 where they're eating the Last Supper. E chegam a este momento em João, no capítulo 3, onde eles estão a tomar a última ceia. And as they're breaking the bread and as they're taking the cup, Jesus gives them a discouraging announcement. E à medida que eles estão a tomar a ceia, Jesus vai fazer este anúncio. He says, in a little while, they're going to arrest me, beat me, and crucify me. Daqui a pouco vão chegar, vão me bater e vão me crucificar. And every one of you are going to be scattered. E todos vocês vão embora. One of you is going to betray me. Um de vocês vai me trair. And then remember, Peter stands up and Peter goes, even if all of these guys betray you, I'll stick with you. E Pedro levanta-se no meio deles e diz: ainda que toda a gente deixe, eu não te vou abandonar. And Jesus looks at Peter and he says, buddy, tonight before the rooster crows, you'll deny me 3 times. E Jesus lembra-lhe, antes do galo cantar pela segunda vez, já me vais ter traído 3 vezes, já me vais ter negado 3 vezes. And then Jesus goes on to say to them, where I'm going, you cannot come. E Jesus está a dizer: para onde eu vou, vocês não podem vir. And Philip goes, where are you going? Show us the way. And E Jesus Filipe says, vai: onde é que tu vais? Mostra-nos o caminho. and Jesus says, I am the way and the truth and the E life. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. And the disciples are confused and they're sad and they don't understand why Jesus is getting ready to be taken away. E os discípulos estão tristes e estão zangados e eles não entendem porque é que Jesus se tem que ir embora. They did not know they were about to go through a season of pruning. Eles não estão a perceber que eles estão prestes a passar por uma fase de poda. And so they stand up from the table that night Então eles levantam-se da mesa and they walk down along the western side of the city of Jerusalem. e andam à volta da cidade de Jerusalém. It was the Passover festival, so there would have been a full moon. Era o festival da Páscoa, a festa da Páscoa. They were sad, filled with grief, confused by what God was doing. Eles estão na cidade confusos e tristes sobre aquilo que Deus está a fazer. And they walk down into the valley of Kidron. E eles vão e descem o vale de Of Kidron. Kidron. Ajudem-me. Descem o vale, vamos por aí. Did he make fun of me? Yeah, sure. It was this valley between the city of Jerusalem and the Mount of Olives. And they walk down into this valley, Então eles descem entre o vale, entre o Monte das Oliveiras, full moon, lua cheia, hearts that were sad, corações tristes, minds that were confused by what God was doing. mentes confusas sobre o que Deus está a fazer, And Jesus was going to speak right to them. e Jesus vai falar para eles. Have you ever had a moment in life where you have been confused by what God was doing? Já houve um momento na tua vida em que tu estiveste confuso sobre o que Deus estava a falar contigo? Or maybe confused by what he was not doing? Ou confuso sobre aquilo que Deus estava prestes a fazer?
If you've ever been there, you've been in the valley of Kidron. Se tu já estiveste aí, tu estiveste no mesmo vale que os discípulos estiveram. If we could take a trip right now to the valley of Kidron, you'd see that valley is filled with vineyards. Se nós passarmos hoje em dia nesse mesmo vale, nós vamos ver que esse vale vai estar cheio de videiras. And so Jesus sees them in their grief. Então Jesus vê-os na sua dor, He looks out over the vineyards ele olha para as videiras and he begins to speak these words. If you have a Bible, e John começa a 15. falar estas palavras de João 15 que nós vamos ler agora. He says, I am the true vine, verse 1. Let me take up my... You want to read it? Está aqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta em mim todo o ramo que não dá fruto, enquanto todo o ramo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Já estás limpo por causa da palavra que lhe falei. Permanecei em mim como eu também permaneço em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si só. Deve permanecer na videira. Também não poderás dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. Para além de mim não podem fazer nada. Se não permanecerem em mim, serão como um ramo que é deitado fora e murcha. Estes ramos são apanhados, atirados para o fogo e queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em ti, pede o que quiseres e isso ser-te-á feito. Isto é para a glória do meu Pai, que deis muito fruto, mostrando-vos como meus discípulos. Amen. And so the disciples are sad and confused Os by the discípulos moment estão they're in. confusos e tristes neste momento. And they're standing in the valley with the moon in the sky. E estão no meio daquele vale ao pé do Monte das Oliveiras a olhar para a lua cheia. And they're standing in the middle of this beautiful vineyard. E estão a olhar no meio destas vinhas todas bonitas. And Jesus says, I want to teach you something essential about the Christian life. Eu quero vos ensinar alguma coisa essencial na vossa vida cristã. It's what they had been through, what they were going through, and what they would go through once again. Sobre o que vocês passaram, o que vocês estão a passar e o que vocês vão passar. And so this picture will be up on the screen, but I want you to just see a vineyard for a moment. Então vai passar esta imagem agora e eu quero que vocês olhem para esta vinha que vai aparecer aqui na imagem. So they're looking out over this vineyard. Então esta é a imagem que eles têm na altura. And Jesus says, I want you to understand how this vineyard is a picture of your life with God. E eu quero que vocês vejam como esta vinha é uma imagem da nossa vida com Deus. He says, I'm the vine. Ele diz, eu sou a vinha. And so the vine was that thick part. Go to the next slide for a moment. It was that thick part of the branch that would come out of the ground. This was the vine. Perdoe-me, eu sou a videira neste caso. The trunk. O tronco. Yeah. And then he goes, and you are the branches. E vocês são os ramos. Go to that next slide. He goes, you're that skinny little part that comes out that holds the Aquela grapes. parte pequenina que está ali ligada ao tronco. And he said, and my Father is the gardener. Ele diz, o meu pai é o agricultor. And he understands everything that's happening in the vineyard. E ele sabe tudo o que está a acontecer na vinha. And everything he is doing is for your good. E tudo o que ele está a fazer na vinha é para o teu bem. And his glory. E para a tua glória. And your joy. E para a tua alegria. And the good of the world around you. E para a alegria do mundo que está à tua volta. Now, the disciples would have understood vineyards. They lived around vineyards. Então, os discípulos sabiam algumas coisas sobre vinhas. They saw vineyards. It was like the vineyards we saw driving from Lisboa to Aveiro. Como aquelas vinhas que eu vi quando estava a vir de Lisboa para Aveiro. And Jesus says, what you know about vineyards, I want to teach you about your heart. E Jesus diz, o que vocês sabem sobre vinhas, eu quero vos ensinar em relação ao vosso coração. And so every year in the month of January and February, the gardener would go into the vineyard. Então, todos os anos, em janeiro e fevereiro, o agricultor iria lá à vinha trabalhar nela. And he would inspect every single vine and every single branch. E ele ia inspecionar todos os ramos e todos os troncos. And then he would gently and lovingly begin to prune every single branch E and ele ia vine. começar, à medida que olhava para as árvores, ele ia começar a podar gentilmente cada árvore. And pruning is something the father would do or the gardener would do, E a poda é alguma coisa que Deus faz e que o jardineiro faz, not to take away something bad, não para tirar alguma coisa má, but to make room for something better. mas para criar espaço para alguma coisa maior. And so pruning
would take a lot of gentleness and attention. Então a poda requer atenção e requer cuidado. Sometimes he would lift a branch up and tie it to a stronger one. Às vezes eles têm que levantar um ramo e entrelaçá-lo com outro ramo. Sometimes he would clean a branch up because it had gotten in the dirt and was overrun by bugs. Às vezes ele tem que levantar um ramo da terra porque ele foi para debaixo da terra e está todo sujo. And sometimes he would cut away parts of the branch that were stealing nutrients for the parts of the branch that really E needed às it. vezes eles cortam parte do ramo porque está a impedir que os nutrientes cheguem lá para ele crescer mais. And so Jesus looks at the disciples and their sadness, their grief, and their confusion. Então Jesus olha para os discípulos que estão ainda tristes e confusos And he says, what a gardener will do with these plants every year e diz: o que o jardineiro vai estar a fazer com estas plantas todos os anos is what your loving Father will do with you é o que o nosso Deus de amor vai fazer conosco in order to bring about more of God's blessing in your life, para trazer mais bênçãos de Deus na tua vida, God's power in your life, poder de Deus na tua vida, God's character in your o life, caráter de Deus na tua vida, God's mission in your life. a missão de Deus na tua vida. Everything he wants to do Tudo o que ele quer fazer, at some point involves pruning. em certa altura, envolve poda. And so I remember years ago calling my friend and he said, I know what this is. Então eu lembro-me de ligar ao meu amigo e ele me dizer: eu sei o que é isso que estás a passar. And I didn't understand it, but now I've grown to embrace it. E eu na altura não percebia, mas passado 10 anos eu agora percebo. And so very quickly this morning, I just want to share 5 revelations Então, rapidamente, eu quero-vos passar 5 princípios out of John 15 de João 15 about what the Father does in our lives sobre o que Deus faz na nossa vida in order to bring about more of Jesus para trazer mais de Jesus in each one of us. em cada um de nós. It's what he does in us individually, É o que Ele faz em nós individualmente and it's what he does in us e communally. é o que Ele faz também em nós como comunidade. And so number 1, Então, o número 1, pruning a poda is a part of every Christian life. é parte da vida de todo o cristão. I want you to notice back in John chapter 15 verse 2. João 15, versículo 2. Yep. That it says, every branch in me. Todo o ramo em mim. What does it mean to be in Christ? O que é que significa estar em Cristo? It means you're a disciple of Christ. Significa que és um discípulo de Jesus. And so what Jesus is getting ready to talk about is something that happens in the life of a Christian. Então o que Jesus está a falar é que alguma coisa acontece na vida do cristão. This is not just what God is doing in the world. Isto não é o que Deus está a fazer no mundo, It's what God is doing in you. é o que Deus está a fazer em ti. And so he says, every branch that is in me, Então ele diz: todo o ramo que está em mim. he says, the Father will prune. And I want you to notice that word every. Eu quero que vocês reparem nesta palavra todo. So pruning is not just for pastors Então a poda não é só para os pastores, or volunteers ou para os voluntários, or missionaries ou para os missionários, or leaders. ou para os líderes. It happens to everyone Acontece a todos who is in que Christ. estão em Cristo. Now, part of the thing that makes pruning feel so challenging E o que faz a poda tornar-se um processo tão difícil is it's something that happens to you, é que é algo que te acontece, not when you're doing something wrong, não quando estás a fazer alguma coisa errada, but when you're doing something right. mas quando estás a fazer alguma coisa certa. And so in the Bible, we're told that discipline Então na Bíblia vem a disciplina, is what happens when God wants us to quit doing something bad. é quando Deus quer parar de fazer alguma coisa má. But Say that pruning, again, the first one. discipline is what happens A disciplina é quando acontece, ou o que acontece, when God wants us to quit doing something quando bad. Deus quer que nós paremos de fazer alguma coisa errada. But pruning Mas a poda is what happens when you're doing something right. é o que acontece quando estás a fazer alguma coisa certa. And that's what makes it so confusing. E é isso que torna isso tão confuso na nossa cabeça. I remember years ago when I called my mentor and I was confused. Eu lembro-me de estar confuso e ligar para o meu mentor I thought, God, we're doing something right. Why does it feel so hard? e dizer: Deus, nós estamos a fazer alguma coisa certa, porque é que isso parece tão complicado? And my mentor said, because you're being pruned. E o meu mentor disse: porque tu estás a ser podado. God is making more room Deus está a criar espaço for something great to happen. para fazer alguma coisa maior em ti. In order for something great to happen, he had to remove something E good. para alguma coisa crescer maior em ti, ele tem que remover algumas coisas. I think one of the things that I expected in my life as a follower of Jesus, especially when I was younger, E uma das coisas que eu estava à espera na minha vida cristã, quando eu era mais novo, was that God would remove bad things. era que Deus removesse coisas más. Bad habits, sins, Maus hábitos, bad pecado, relationships. maus relacionamentos. But I never expected the Father
Mas eu nunca não estava à espera que Deus, in his love, to remove some good things. no seu amor, removesse coisas boas. And so one of the things that we have to learn about pruning Então uma das coisas que nós temos que aprender em relação à poda is that it is a part of every Christian life. é que é uma parte então de todo o cristão. Number 2 Número 2, is all pain is not pruning, nem toda a dor é poda, but all pruning is painful. mas toda a poda é dolorosa. And so all pain, Então toda a dor, the stuff that comes into our life that we don't want, as coisas que chegam à nossa vida que nós não queremos, not all of that is from the Father. nem tudo isso é de Deus. Sometimes we experience pain because of sin in the world, Às vezes nós experimentamos dor por causa do pecado do mundo, sin in us, do pecado em nós, sin in our family. do pecado da nossa família. Sometimes we experience pain in the world because our bodies are aging Às vezes experimentamos dor no nosso corpo porque o nosso corpo está a ficar mais velho and sickness is real. e a doença é real. And so we experience lots of pain in life Então experimentamos muita dor na vida that did not come from the Father. que não veio de Deus. And so all pain is not from the Father, Então nem toda a dor é de Deus, but mas all pruning does feel painful. toda a poda é dolorosa. Does that make sense? Does that make sense? And so it's like, God, why? Então é Deus, porquê? The disciples are in the valley and they're going, this hurts, why? Os discípulos estão no vale a dizer, Deus, porquê isto é tão doloroso? This is sad, why? Isto é triste, porquê? And Jesus says, every branch in me, E Jesus diz, todo o ramo em mim the Father prunes. que o Pai poda, They're like, why? e eles são porquê? So you'll bear much more fruit. Para que tu dês muito mais fruto. Because where you are now Porque onde tu estás agora is not where you're going to be. não é onde tu vais estar. And you cannot get from where you are to where you're E going tu não podes estar onde tu estás para onde tu irás estar, unless the Father removes some of the things a não ser que Deus remova algumas dessas coisas that will keep you que vão te manter from experiencing what God has for you. de experimentar aquilo que Deus tem para ti. So in those early years, I would get so confused. Sydney would get so confused. Então eu e a Sidney, nos primeiros anos do nosso ministério, nós ficávamos tão confusos. Every time something hard would happen. Parecia que estava sempre a acontecer alguma coisa de errado. And we think, maybe we're doing something wrong. E nós pensávamos, bem, devemos estar a fazer alguma coisa errada. And the Holy Spirit would go, no, E o Espírito Santo vinha-nos dizer, não, stay put. fica quieto, Don't give up. não desistas, Don't lose your faith. não percas a fé. The Father sees you. O Pai vê-te, You're doing something right. tu estás a fazer alguma coisa certa. Right? Amen? Amém. Pruning is a part of every Christian life. A poda faz parte de todo o cristão. All pain is not pruning, but all pruning is painful. Nem toda a poda vem de Deus, mas say it again, the first part. All pain is not pruning, Nem toda a dor é poda, mas toda a poda but all vem pruning de is Deus. painful. Number 3, pruning hurts because it's close to the core of who we are. A poda custa-nos porque a poda acontece no centro e não nas margens de quem nós somos. Ou seja, a poda acontece no nosso centro e não nas margens do nosso ser. And so when a gardener would go out into a vineyard to prune a branch, Então quando o jardineiro vai lá para fazer a poda, he never pruned out on the edges. ele nunca começa pelas margens. He pruned right close to the core. Ele vai mesmo no centro. One of the ways that you know you're in a season of pruning Uma das coisas que tu podes ver se estás numa altura de poda is because the Father is not removing something out on the edge of your life. é porque Deus não está a fazer alguma coisa na margem da tua vida. He's removing something close to your heart. Ele está a fazer a poda perto do teu coração. And so sometimes this will be a position. Então às vezes isso pode ser uma posição. Maybe you're working a job that you love. Pode ser no trabalho que tu adoras. You're in a position of leadership that you love. Estás numa posição de liderança que tu gostas. And the Father says it's time to let go of that. E Deus diz, está na altura de tu saís disso. And you go, why? I love this. E tu vais, porquê? Eu adoro isso. He goes, but unless you let go of this, Mas a não ser que tu largues isso, you can't step into this. tu não podes ir para aquilo que eu tenho. It comes close to the core of who we are. Vem perto do centro daquilo que nós estamos. Sometimes it's a position. Sometimes it's our possessions.
Às vezes é uma posição, às vezes são aquilo que nós temos. Remember one time there's a season in our life where God told us to get rid of our house Houve uma altura na nossa vida onde Deus disse para eu e a Cindy nos livrarmos da nossa casa. and to go to a place that we did not know where he was sending us. E ir para um lugar que nós não sabíamos para onde é que Ele nos estava a mandar. And that was the house that we'd brought all of our babies home to. E aquela era a nossa casa de referência, era a nossa casa. And we were sad. We were going, God, why would you take away this possession? E nós estávamos, Deus, porque é que tu nos queres tirar a nossa casa? And he said, because I don't want your possessions to possess you. Porque eu não quero que as coisas que vocês têm vos tenham a vocês. And unless you let go of this, E a não ser que vocês larguem isso, you can't step into what it is that I have for vocês you. não podem ir para aquilo que eu tenho para vocês. And so sometimes God takes away positions or possessions. Então às vezes Deus tira posição, mas também tira aquilo que nós temos. And sometimes he takes away people. E às vezes Ele tira pessoas. Sometimes relationships have to change. Às vezes os relacionamentos têm que mudar. A close friend has to move away. Um amigo perto tem que ir para longe. A leader in the church has to move and be sent. Um líder tem que ser enviado. Sometimes the pruning of God comes close to the heart and he doesn't just touch our possessions and our positions. Às vezes a poda de Deus vem à nossa vida e não tem a ver só com posição ou com aquilo que nós temos. He touches people Tem a ver com pessoas, close to the heart. perto do coração. And you're in the valley of Kidron and you're going, E why? tu estás no vale a olhar para cima como os discípulos e a dizer porquê? And Jesus says, because the Father sees you and he loves you. E Jesus diz porque o Pai vê-te e Ele ama-te. Pruning is a part of every Christian life. A poda faz parte de todo o cristão. It always feels painful. E é sempre dolorosa. It cuts close to the core of who we are. Vem bem no centro do nosso coração. But number 4, the Número greater the potential, Temos aí o número 4 para aparecer aqui também. Grande potencial the greater the pruning. requer maior poda. Ou seja, quão maior o potencial que tu tens, maior a poda que tu vais ter. And so something that was very interesting, Jesus is looking at his disciples. Então Jesus está a olhar para os discípulos. Do you remember how many years they had been with Jesus at this point? Lembras-te há quanto tempo eles já estão com Jesus? 3 years. 3 anos. Do you know how long a vineyard would have to be cut back before it was allowed to produce fruit? Sabes quanto tempo é que a vinha tinha que ser podada para que ela pudesse gerar fruto? 3 years. 3 anos. And so every vineyard, before it could bear fruit, would be cut back by the gardener for 3 years. Então toda a videira para gerar o fruto que eles desejavam tinha que ser podada durante 3 anos. And so Jesus had just spent 3 years trimming back the disciples' lives. Então Jesus esteve a podar como uma árvore, esteve a podar os discípulos durante 3 anos. And now they were getting ready to bear a lot of fruit. E agora eles estão prestes a começar a gerar fruto. The most severe pruning in the life of a church A fase mais dolorosa na vida de uma igreja usually happens in the first few years normalmente acontece nos primeiros anos and in its last few years. e nos últimos anos. Because the greatest potential for any vine Porque o maior potencial para uma vinha, para uma videira, is not just at the beginning, não é apenas no início, but at the end. mas no fim também. And so in the beginning, the gardener would prune a vine Então quando o jardineiro vai lá fazer a poda, in order to give it maximum strength. para lhe dar a máxima força para ela crescer. You're 1 year into your church Vocês têm 1 ano como igreja and you've experienced some pruning. e vocês já experimentaram alguma poda. Why? Porquê? Because God has a massive harvest for you. Porque Deus tem uma imensa colheita para vocês. And He's making you strong so you can hold the fruit. E Ele está-vos a fazer mais forte para que vocês possam ter essa colheita. And if He did not prune you, E se Ele não vos podasse, you could not hold the harvest. vocês não podiam conter a colheita que Ele vos vai dar. And so there's joy in the beginning, Então há alegria no início, but also in the end. mas também no fim. When a vine would get very old, Quando uma videira fica muito velha, the gardener would prune it even more severely. o agricultor vai ainda podá-lo de uma forma mais agressiva. Because in a grape vineyard, Porque numa videira incrível, the older the vine, numa vinha incrível, quando mais velha a videira, the greater the potential for fruit. maior o potencial para gerar fruto. But often the older vine would have to get cut back more. Mas a videira mais velha tem que ser podada mais vezes. This is what happened to Abraham and Isaac, right? Isto foi o que aconteceu a Abraão e Isaac, Towards the end of his life, a chegar à altura do fim da vida dele. God was pruning him still. Why? Deus estava a podá-lo ainda no fim da vida dele. Porquê? To bring about an incredible harvest of righteousness. Para trazer uma imensa colheita. I look out at this church, Eu olho para esta igreja and there's lots of young people, e há muita gente nova, which is o beautiful. que é lindo.
But you need to turn your eyes to the saints in this room Mas nós precisamos de olhar para os santos nesta sala, that are a little further ahead in the journey. que já estão um pouco mais à frente, And you need to go, help me see what life in God looks like. para me ajudarem a ver o que é que a vida se parece lá na frente. And my prayer for you is that as God prunes you over the years, E a minha oração é para que, à medida que Deus for podando cada um de nós ao longo dos anos, one day those of you that are 20, 30, 40, 50 years old quando vocês tiverem 30, 40, 50, 60 anos, will be the most faithful, passionate 80, 90, 100-year-old followers of Jesus on all the face of the planet. vão ser as pessoas com 40, 50, 60 anos mais apaixonadas por Jesus que já conheci. But you only get there through Mas pruning. só vamos lá chegar. Pruning is a part of every Christian life. A poda faz parte de todo o cristão. Pruning is always painful. Ela é sempre dolorosa. Pruning is always close to the core of who you Ela are. acontece sempre bem no nosso centro. The greater the potential, the greater the pruning. Com maior o potencial, maior é a poda. And last but not least, number E o 5. último, Pruning, a poda. pruning is essential for you to live the life that God made you for. A poda é essencial se queremos viver a vida que Jesus nos criou para viver. Ephesians chapter 2 verse 10 says that you are God's workmanship, his masterpiece, Efésios 2:8, created in Christ Jesus, criado em Cristo Jesus, and that he has prepared amazing things in advance for you to be a part e que of. Ele preparou coisas incríveis de antemão para vocês fazerem. There are certain destinies in you. Há lugares para tu ires, There are certain things that God wants to do in human history há coisas que Deus quer fazer através de ti, that will only come about through you. que só vão chegar através de ti, Walking with Jesus, a caminhar com Jesus, filled with the Spirit of God, cheio do Espírito de Deus, connected in the community of faith. conectado com a comunidade da fé, There are certain things that will only happen through you, que só vão acontecer através de ti, but in order for that fruit to be made, mas para que haja esse fruto, you have to be pruned. tu tens que ser podado. Guys, I don't know if you know this, but what's happening in this church is special. Eu não sei se vocês têm noção, mas o que está acontecendo nesta igreja é especial. It's amazing to see what God is doing in this city. É incrível ver o que Deus está a fazer nesta cidade. But what God is doing in this church and in this city Mas o que Deus está a fazer nesta igreja e nesta cidade is not just for this church or for this city. não é só para esta igreja e para esta cidade. He wants to take it beyond this city to the nation, Ele quer trazer desta cidade para o país into Europe, e para a Europa into Asia, e para a Ásia into Africa, e para a África into South America. e para a América do Sul. And he wants to send you to the United States. E Ele quer enviar para os Come Estados on. Unidos. God Venham. he wants to use you in amazing ways. Ele quer te usar de maneiras incríveis. He's planted you like a seed. Ele plantou-te como uma semente. He's grown you up into the vine. Ele está-te a fazer crescer na videira. He will lovingly care for you and prune you. E Ele está-te a amar-te, a podar-te gentilmente. He will pick the fruit of your life. Ele vai tirar o fruto da tua vida. He will squeeze out the juice. Ele vai espremer o sumo. He will hide you in the hidden places. E Ele vai te esconder no lugar secreto dele. And when you've become the choice wine, E quando... Say it again. when you become the choice wine, The choice wine. the best wine, E quando tu te tornares o melhor vinho, o vinho mais apurado, he'll bring you out as a presentation of Jesus Ele vai trazer-te como uma oferta a Deus. for his glory, Para a glória dele. your joy, Para a tua alegria. and the good of everybody around you. E para toda a gente que está à tua volta. And so we're going to end here this morning. I just want you to think about 3 responses Então nós vamos terminar. Eu só quero que a gente reflita sobre estas 3 respostas ao que nós ouvimos agora. to the Father's loving work of pruning in your life. Para o amor gentil de Deus a podar na tua vida. And so one response is that you just run away. Então a primeira resposta é: tu vais-te embora. The Father begins to put his hands on your life and it feels uncomfortable. Deus começa a colocar a mão dele sobre a tua vida e isso é desconfortável. And so you go back to your old life, your old ways, your old E wants. tu voltas para a tua vida antiga, para o teu passado, para aquilo que tu tinhas antes. Have you ever known somebody to run away from their faith when life got hard? Já conheceste alguém que abandonou a sua vida na fé para voltar à sua vida antiga? Yeah, this is what happens. O So que acontece? one response is to run. Então a primeira resposta é ir embora, é largar. Another response is to resist. A segunda hipótese é resistirmos. And so maybe you didn't run away with your feet, but you ran away with your heart. Então talvez tu não correste com os teus pés, mas tu correste com o teu coração.
And you stay in the church, you stay in your community, Tu estás na fé, tu estás na igreja, but your inner world towards God got resistant and hard. mas o teu coração está resistente a Deus. You weren't hungry for His Word. Tu já não estás tão com fome pela palavra dele. You didn't long for His Spirit. Tu já não queres saber do Espírito. You didn't have a posture of praise. Já não tens uma postura de agradecimento a Deus. You become bitter Tu and ficas amargo, frustrated frustrado and angry e zangado and tired. e cansado. Have you ever known a Christian like this? Já conheceram algum cristão assim? They're in the room, Eles estão na sala, but their heart mas o seu coração is not alive for the Father. não está vivo para Deus. They're like the older son in the prodigal story. É como o filho mais velho na história do filho pródigo. The younger son was lost because he ran away. O filho mais novo estava perdido porque ele se tinha afastado. The older son was lost, O filho mais velho estava perdido também, but he never left the Father's house. mas ele nunca deixou a casa do pai. And so some of us respond to pruning by running or resisting, Então alguns nós respondemos à poda fugindo, outros resistindo, but Jesus looks in His disciples' eyes mas Jesus olha nos olhos dos discípulos and He says, when you get pruned, e diz: quando vocês forem podados, I want you to remain eu quero que vocês permaneçam, or abide. Permaneçam, Stay with me. fiquem comigo, Stay in me. fiquem em mim, Don't give up. não desistam. And God will do something great. He says, you remain in me Vocês permanecem em mim and you will e vocês irão bear much fruit. gerar muito mais fruto. We bear fruit not because we work hard for God Nós geramos fruto não porque nós trabalhamos arduamente para Deus or try hard for God, ou tentamos fazer coisas para Deus, but in good seasons and in hard mas seasons, nas épocas boas e nas épocas más, we get as close to God as we can. nós chegamos o mais perto de Jesus possível And we stay as close to God as we can. e ficamos o mais perto de Deus possível, And the life of God begins to grow in our life. até que a vida de Deus governa a nossa vida. And so I want to invite you to stand. I want to pray over you Então eu this quero que a morning. gente fique de pé, vou chamar o grupo de louvor também, para nós orarmos juntos. I just invite you to close your eyes this morning. E eu quero que tu feches os teus olhos esta manhã. And if you've been in a season where you are experiencing some pruning, E se tu estás numa época onde tu experimentaste alguma poda, where you've experienced some challenges and you're not sure what God is doing, onde experimentaste alguns desafios e tu não tens a certeza sobre o que Deus está a fazer na tua vida, with your eyes closed, I just invite you to raise your hand. I want to pray a blessing over you. com todos os olhos fechados, eu quero que tu levantes a mão se tu és uma dessas pessoas que tens passado por um processo de poda e nós vamos orar por ti. Just keep your hands raised. Fica com os teus braços levantados, com a tua mão levantada. Father, we love you. Deus, nós amamos-te. Jesus, we love you. Jesus, nós amamos-te. Holy Spirit, we love you. Espírito Santo, nós amamos-te. We thank you for the way that you work in our lives, Nós agradecemos-te pela maneira como tu trabalhas na nossa vida, in good seasons and in hard seasons. nas boas épocas e nas más épocas. God, we thank you for the ways that you produce fruit Deus, nós agradecemos pela maneira como tu tens gerado fruto in us and through us. em nós e através de nós. And God, we thank you for the ways that you prune us. Deus, nós agradecemos pela maneira como tu nos tens podado. Father, we thank you for those seasons where you remove good things Deus, nós agradecemos pelas alturas em que tu tiraste coisas boas to make room for great para things. criar espaço para coisas melhores ainda. And God, I thank you for the way that you have pruned this church, Deus, obrigado pela maneira como tu tens podado esta igreja, for the ways that you are pruning this church, pelas maneiras como estás a podar and esta for the ways igreja, that you will prune this church in the future pelas maneiras como irás podar esta igreja to bring about a greater harvest of para righteousness. trazer uma grande colheita. God, in the pruning, Deus, na poda, would you help us to remain? ajuda-nos a permanecer, Would you help us to abide? a estar em ti, Would you help us to stick close to you, Jesus? a estar mais perto de ti. Would you let our hearts be soft Que tu possas amolecer os nossos and our corações, eyes and our ears open com os nossos ouvidos abertos, to all the plans and purposes that you have for us? para que todos os planos e propósitos que tu tens para nós. God, thank you that you work out everything Deus, obrigado porque tu trabalhas em todas as coisas for the good of those who love you para o bem daqueles que te amam and who walk according to your plans and e que purposes. são chamados segundo o teu propósito. God, I bless this beautiful church. Deus, eu abençoo esta igreja In the name of no Jesus, nome de Jesus. amen. Amém. Igreja, nós vamos ter um tempo de louvor agora e como resposta a Deus, nós vamos
abrir os nossos corações para aquilo que Deus quer fazer ainda esta manhã. Amém. O Dave trouxe uma excelente palavra hoje, mas há coisas que nós podemos entender com as nossas mentes, mas nunca chegarem ao nosso coração. Estamos aí? E eu acredito que essa é a altura para isso agora. É nós entendemos o que é a poda. Mas no meio de todas essas coisas nós queremos agradecer a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui a permanecer em Ti. Então vamos abrir os nossos ouvidos, vamos abrir os nossos olhos para que Deus fale a cada um de nós agora o que Ele quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.